Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 6, A Era dos Sete Espíritos. Autor, Pedro Dong. Título da semana 4, Relâmpagos, Vozes e Trovões. Sexta-feira. Ler com oração Zacarias capítulo 4, versículo 6, parte B. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O azeite dourado e a palavra profética. Zacarias nos mostra uma figura maravilhosa. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Ao encorajar Zorobabel quanto à reedificação de sua casa, Deus recomendou-lhe que não dependesse de sua força, nem de suas habilidades naturais, mas do Espírito que está em sua palavra e é o azeite que encoraja e alimenta. No período da reconstrução do templo, os judeus enfrentaram muitas oposições, pois tinham inimigos de todos os lados. Hoje, nos tempos finais, Deus quer reconstruir sua igreja para torná-la gloriosa. Estamos neste processo, contudo, há tantas dificuldades. A primeira delas somos nós mesmos. O homem natural, a velha criação, é difícil e resistente a Deus. Nossos conflitos interiores são empecilhos para Deus trabalhar em nós. Mas, graças ao Senhor, não é por força nem por poder, é pelo Espírito de Deus, e o Espírito vem pela palavra. Quando o profeta Zacarias perguntou o que eram os 2 raminhos de oliveira junto aos 2 tubos de ouro que vertiam azeite dourado, o Senhor lhe respondeu que se tratava dos 2 ungidos que assistiam junto ao Senhor de toda a terra. A melhor tradução para tubos de ouro nesse contexto é bicos de ouro, por causa do formato de bico de onde verte o azeite. Na página seguinte temos uma ilustração da visão do profeta Zacarias no capítulo 4. As 2 oliveiras, uma de cada lado, representam os 2 ungidos que assistem junto a Deus. O candelabro de ouro com suas 7 lâmpadas e com o vaso em cima representa a igreja. Acima desse vaso estão os 2 bicos de ouro de onde verte o azeite dourado. O azeite não tem origem nos bicos de ouro, os quais são apenas canais para receber o azeite dos 2 ramos acima, que fazem parte das oliveiras. Os 2 bicos de ouro representam os profetas de Deus, de quem verte a palavra em um vaso, o qual, por sua vez, são os mensageiros do Senhor, a liderança das igrejas, que recebe a palavra profética e a repassa fielmente aos irmãos. O vaso que recebe esse azeite dourado alimenta as 7 lâmpadas por meio de 7 tubos que mantêm as lâmpadas acesas. Isso significa que existe um abastecimento automático para manter o candelabro continuamente aceso. Querido leitor, essa situação não ocorreu em nenhum momento da história da igreja
com tanta realidade, e em todos os tempos esse mecanismo celestial nunca funcionou tão perfeitamente como tem funcionado em nossos dias. Temos profetas sensíveis ao falar de Deus, que falam a palavra profética a outros que, por sua vez, são fiéis em transmiti-la aos mensageiros das igrejas, homens fiéis e idôneos. Isso mantém a igreja ativa e ininterruptamente. Ressaltamos, porém, que essa vigura só funciona se for alimentada pelo azeite dourado, que procede dos 2 bicos de ouro que são os profetas de Deus. Deus está montando um sistema orgânico automatizado nas igrejas. Recebemos a palavra profética e o Espírito a confirma, fazendo-a funcionar de forma maravilhosa. Portanto, queridos irmãos da liderança das igrejas, vamos dar atenção especial à palavra profética. Você que foi instruído há algumas décadas, que seguiu a palavra profética para aquela época, utilize os livros preciosíssimos produzidos para aquele tempo como um guia de consulta. Eu faço isso. Contudo, não fique preso a tais livros, pois a palavra profética que conduz a igreja nos dias atuais não está em livros produzidos há 20, 30 ou 40 anos. Quem assim faz, fica para trás e não enxergará o processo das 2 oliveiras. A figura do candelabro, sendo abastecido pela palavra profética, funciona porque grande parte das igrejas tem a realidade desse abastecimento automático, que é algo inédito. Em razão disso, rogamos aos irmãos líderes que valorizem a palavra profética. O que seria de nós se Deus parasse de falar conosco? Que os 7 Espíritos, como 7 tochas, venham arder, queimando e conduzindo a obra de Deus por meio de nós. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: o que representa o azeite dourado vertido no candelabro? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.